Gente, bem-vindos. É sempre uma oportunidade incrível reunir pessoas que têm um comprometimento, uma relação íntima com a causa das doenças raras. E esse é o caso hoje, né? Hoje eu tenho pessoas da família Huntington, vamos dizer assim. Um grupo de pessoas que tem uma relação direta com a doença de Huntington. Seja porque é um profissional de saúde comprometido com a causa, ou porque é um cuidador de um paciente. Então, bem-vindos mais uma vez ao Casa Hunter em Foco. É uma das iniciativas de conscientização sobre doenças raras que nós promovemos aqui na Casa Hunter, né? E que tem esse foco, né? Paciente, cuidador, profissional da saúde, enfim, todos que estão envolvidos, né? Nessa longa cadeia da luta pelos direitos das pessoas com doenças raras, né? Esse encontro tem a realização da Casa Hunter com o investimento social da FEVA, e a gente é muito grato por isso, por poder realizar esse tipo de iniciativa, e tem o apoio da Associação Brasil Huntington, né, a ABH, da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRARAS, e também da Casa dos Raros, né, a CDR. O meu nome é Ariadne Guimarães, eu sou Relações Institucionais da Casa Hunter, né, eu vou mediar essa conversa com gente fera, né, em que a gente pretende falar aí da convivência com a doença de Huntington, né? Sobre uma perspectiva profissional, sobre uma perspectiva também emocional, né? E isso tudo está muito interligado, como a gente vai poder ver ao longo da nossa conversa. Entre nós, nós temos o prazer de ter a doutora Roberta Saba, neurologista, especialista em transtornos do movimento, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, né? Eu tenho também o prazer de contar com o Jonathan, né? O fisioterapeuta, mestre em neurologia e neurociências pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, né? Fellowship do Program in Huntington Disease pela European Huntington Disease Network e também essa organização, né, Movement Disorder Society, né? Ele também tem um papel no hospital universitário, que é ligado ao hospital, não é isso, Jonathan? Exato, isso. Obrigada. Hospital Universitário Ramon y Cajal, em Madrid, na Espanha. E não menos importante, eu quero destacar isso aqui, voluntário na Associação Brasil Huntington Jovem, a ABH Jovem. Enfim, e também tem uma relação intensa, né, o Jonathan, com pacientes, familiares. É um prazer ter você aqui. Isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Que agradeço. Temos também a Rosane Soeiro Pinheiro Garcia, fonoaudióloga, psicopedagoga, membro do Comitê Científico da Associação Brasil Huntington. Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E você, Um prazer. Cláudia, né, uma honra ter você aqui, que é psicóloga, e também tem uma área de atuação, né, junto a organizações, sempre em RH, né, Cláudia, me corrija se eu estiver errado, Sim. casada, uma filha, esposa de um paciente de Huntington há 18 anos, né? Prazer enorme contar com a tua presença aqui. Muito Seja obrigada. bem-vindo. Muito obrigada. E, enfim, apresentações feitas, nós podemos iniciar a nossa conversa, né? E eu acho que, doutora Roberta, isso é uma prática da Casa Hunter, eu conto com a sua ajuda. Antes da gente iniciar, né, é sempre muito interessante para quem está entrando nessa conversa e que tem o hábito de acompanhar os webinars da Casa Hunter, uma pequena explicação do que é a doença de Huntington. Bom, boa noite a todos. Ariadne, é um prazer enorme estar aqui. Eu parabenizo a Casa Hunter por essa iniciativa. É sempre muito bom a gente poder falar um pouquinho a respeito da doença de Huntington. Ela é uma doença genética, ela é hereditária, portanto, existe a chance de se passar de pai ou de mãe para filho. Isso é muito importante, existe uma chance de 50%, e a gente chama essa doença de uma doença autossômica dominante, por conta desse risco. Ela vai acontecer porque existe uma alteração genética num determinado cromossomo, que a gente chama de cromossomo 4, e um aumento de número de repetições. Eu coloco isso um pouquinho, até mesmo para o público leigo, porque hoje em dia nós pedimos o teste molecular para fazer esse diagnóstico. Então, existe um aumento do número de repetições, né, nesse gene, e com isso a gente vai
fazer com que exista uma proteína, que é a huntingtina mutante. E a partir daí começam, por alterações no sistema nervoso central, começa a haver sintomas neurológicos que esses pacientes vão apresentar. Então, normalmente, a maioria dos pacientes começa a apresentar sintomas motores, e aí sim é feito o diagnóstico clínico ao redor dos 40 anos de idade, 45, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Depois a gente pode até falar um pouquinho da doença de Huntington juvenil, que acontece antes dos 20 anos de idade. E que sintomas são esses? São os movimentos coreicos, principalmente, 90% dos pacientes, que são movimentos meio serpiginosos, é como se fosse uma inquietude, o que nós chamamos de persistência motora, associado a esses movimentos anormais. Nós podemos ter quadros também de, como se fosse torção, contrações musculares, ou sacudidelas, tiques, mas são um pouco mais raros do que o movimento coreio. A coreia é uma condição core sine qua non para a gente poder reconhecer o paciente com doença de Huntington. Mas, além disso, esse paciente pode ter, e é muito importante, distúrbio de marcha, risco de queda, engasgos frequentes, e aí eu acho que o Jonathan e a Rosane vão falar muito a respeito disso, bem melhor do que eu, vão lidar com isso. Emagrecimento é algo que nós médicos prestamos muita atenção, porque é um indício de pior prognóstico, então eles têm um catabolismo maior, a gente tem que prestar atenção, alteração do ciclo sono-vigília. Então, existem outras características clínicas que nós também, como médicos e como profissionais da saúde, devemos estar atentos para poder tratar e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Super obrigada por essa apresentação. Mas pode continuar, por favor. Eu só queria deixar aqui para vocês assim, que um outro aspecto muito importante, e eu acho que a gente vai falar disso essa noite, é o tratamento. A gente ainda não tem cura para essa doença, existem alguns tratamentos sintomáticos, mas eu acho que o principal seria o tratamento multidisciplinar. Eu acho que aí a gente vai poder falar um pouquinho disso. Mas isso seria uma condição ideal que daria qualidade de vida para os nossos pacientes. Se nós tivéssemos um tratamento multidisciplinar, além do médico, do medicamento, o fisioterapeuta, o psicólogo, a fono, a terapia ocupacional, um enfermeiro para orientar as medicações, seria o nosso mundo ideal. É aquela abordagem multidisciplinar tão sonhada por 99,9% das doenças raras, né? Mas, assim, na sua fala aí, a gente já nota, né, que o transtorno do movimento é um sintoma-chave, né, nessa doença. E eu queria aproveitar o Jonathan para, como fisioterapeuta, né, e especialista no tema, que você pudesse aí explicar um pouco como a fisioterapia, né, pode auxiliar nesse processo, né, junto aos pacientes e cuidadores, né, nessa busca da qualidade de vida. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar falando de um tema tão importante que eu não me canso de falar, e, e é sempre muito importante parabenizar a iniciativa de vocês, da Casa Hunter. Então, um fator primordial que é muito importante dentro do processo de reabilitação ou do acompanhamento fisioterapêutico com esse paciente nós podemos fazer esse acompanhamento já na fase pré-sintomática, né? Então, não acontece muito, né? Por exemplo, a pessoa já ter histórico na família, ou ela já fez o exame, sabe que tem o número de repetições, porém ainda ela não desenvolveu nenhum sintoma motor, mas é importante ressaltar que o quanto antes essa pessoa puder fazer o acompanhamento com um profissional fisioterapeuta para poder já ir prevenindo algumas complicações que venha a ter conforme ao avançar da doença, ele vai ter uma melhor qualidade de vida. Então, a gente já consegue ir preparando ele nesse estágio pré-sintomático, tá? E dentro disso também a gente sabe que os sintomas de comportamento acompanha com o avançar da doença. Então, o fisioterapeuta ele também acompanha e monitora esse comportamento e vai repassando e reportando aos outros colegas profissionais, ao médico, ao familiar, uma vez que o fisioterapeuta é o que mais fica ali junto com a família, com o paciente,
2, 3 vezes na semana, né? Então, a gente investiga principalmente quais são as maiores incapacidades que vêm ocasionando durante o avançar da doença. Então, é sempre importante essa conversa com o paciente, com o familiar, tentar entender o que está gerando mais incapacidade, o que o fisioterapeuta pode ajudar naquele momento, o que o fisioterapeuta pode ajudar naquela fase. Então, às vezes, ele está no estágio inicial, que ele ainda tem. Ele ainda é independente funcionalmente, então o que ele tem de bom que a gente pode aprimorar e melhorar nisso? Né? Ele tem ainda um equilíbrio bom, ele ainda tem, ele consegue fazer suas atividades de vida diária. O grande problema é que a maioria dos profissionais, ou até mesmo o paciente e o familiar vê, ele está caindo, ele não consegue mais fazer isso, ele não consegue mais beber água sozinho, mas o que ele tem de bom? Né? Vamos ver o que ele tem de bom e dentro disso a gente melhora. Vamos tentar auxiliar nisso, o que ele tem. Se ele consegue ainda pegar o copo, então vamos auxiliar nesse processo para ele tentar fazer a sua refeição sozinho. Vamos tentar auxiliar com alguns ajustes. Vamos tentar colocar talvez a cadeira mais próximo de uma parede, para ele não ficar com medo, ele vai ter mais estímulo sensorial. Isso vai facilitar com que ele se sinta mais seguro, evitar o risco de quedas. O que tem os móveis? Será que a gente não consegue afastar um pouquinho os móveis e aí deixar mais livre esse espaço para ele poder caminhar, não se machucar? Então, a importância do processo de acompanhamento desse paciente desde a fase inicial é justamente essa. A gente vai mudando as nossas estratégias com o avançar da doença, orientando a família, orientando o paciente, e sempre uma coisa importante que eu gosto de apontar é o que ele tem de bom. E a gente, claro, a gente sempre tem alguma coisa ruim, mas vamos ver o que ele tem de bom e o que ele tem de bom, vamos melhorar, vamos tentar facilitar para ele, né? E muitas das vezes os familiares acabam vendo só a parte ruim, mas esquece de ver o potencial do seu paciente. Isso é uma coisa que eu sempre é, tento plantar uma sementinha, tanto no paciente como no familiar. Jonathan, é impressionante como as pessoas se revelam, né? Às vezes numa resposta de uma questão bem teórica, né? Toda a paixão que ela tem pelo tema. E a forma que você responde a esse questionamento mostra e revela o grau de comprometimento que você tem com a história. Obrigada, isso é bom de ver. Nada. Cláudia, você hoje aqui para gente, como eu disse no início dessa apresentação, representa, a voz do paciente, a voz enquanto cuidador, né? Ele ocupa aí uma função complexa, que demanda muita, muita, muita energia, muito envolvimento, é algo sempre desafiador ser um cuidador, mas para a gente é muito caro e muito importante ter você aqui. Em janeiro de 2020, né, foi publicado um documento médico que traz as diretrizes de tratamento de fisioterapia para ajudar as pessoas com doenças raras de Huntington, né? Um tema que a gente começou a falar aqui com o Jonathan. E na tua experiência como esposa de paciente, logo após o diagnóstico, você recebeu, eu gostaria de saber, né, uma indicação médica para buscar o tratamento multidisciplinar com o apoio de fisioterapeuta, psiquiatra, fonoaudiólogo, TO, e que mais poderia surgir aí? Eu queria saber um pouco dessa tua experiência. Você recebeu essa solicitação, essa indicação, né? E saber também, e mais, né? Como é que você transformou essa recomendação em algo palpável, né? Porque a gente sabe dos desafios do Brasil para a gente ter acesso a esses serviços. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu agradeço demais aí a oportunidade, né? Estar aqui essa foi isso aí é um avanço muito grande, né? A gente ter a oportunidade de estar falando, principalmente aí com a Casa Hunter, que é uma referência em doenças raras, eu sempre acompanhei o trabalho de vocês. Bom, desde o meu início nessa luta, quando eu soube do diagnóstico,
o primeiro ponto que eu tive foi conhecimento, buscar conhecimento, né? Você não você se desespera quando você não conhece alguma coisa. Isso eu sempre tive isso comigo, né? Então eu falei, olha, todo lugar que eu ia me diziam que era uma doença difícil, que era uma doença complicada, que era uma doença isso, que era aquilo. Eu falei, bom, eu preciso conhecer. Tudo aquilo que você conhece acaba que fica um pouco mais fácil, né? Então eu busquei inicialmente o tratamento no SARA, né? Ele ficou no SARA durante 6 anos, uma referência muito grande. Mas o SARA é também limitado, né, naquele ponto, não me atendia completamente dentro daquilo que eu queria. Aí eu comecei a pesquisar e encontrei a doutora Mônica Haddad, aí em São Paulo. Foi uma referência brilhante na minha vida, porque eu fui durante 5, 6 anos, eu fiquei indo a São Paulo, assim, com uma frequência muito grande, e ela praticamente me ensinou muito do que era, me abriu os caminhos aí do Huntington, né? E inclusive me colocou em contato com o pessoal da BH, né? Eu comecei a ver que eu precisava estar junto com uma associação, né? O tratamento da doença ser um tratamento multidisciplinar, isso para mim hoje eu vejo como fundamental, né? Isso aí é fundamental. Isso ajuda o médico, ajuda o paciente, ajuda a doença se desenvolve de outra forma. Na família do Cid, ele tem são três irmãos que foram acometidos com a doença. E a doença se manifestou de forma diferente nos três. O Cid é o que tem o quadro, se a gente pode falar, mais positivo, por conta desse acompanhamento que ele tem, entendeu? Os outros, um mora no interior da Bahia, foi tratado como AVC, né? Eles tratavam como AVC e não tinha não tinha os recursos terapêuticos que a gente estava tendo aqui. Então, ficou tratando como sendo um AVC e a coisa caminha de uma forma bem diferente. O outro, totalmente diferente, totalmente. Foi tratado na linha de psiquiatra e assim, desenvolveu outras psicoses, desenvolveu outras coisas que eu não vi por aqui, entendeu ainda. E ele não. Eu acho que é por conta do trabalho de todos esses profissionais. Então, eu acho que isso é fundamental para atacar essa doença, entendeu? Hoje eu Olha, reconheço. super importante teu depoimento. E não só isso, né? Acho incrível você reconhecer o trabalho de todos, mas eu acho importantíssimo reconhecer o seu trabalho como cuidadora, né? Ah, Essa dedicação e esse comprometimento e essa sensibilidade da importância desses profissionais juntos, trabalhando para garantir a qualidade de vida. Super obrigada. Eu queria aproveitar a tua deixa para falar, Rosane, você como fonoaudióloga, pode ver que a tua atividade está entre as apontadas como essencial, né, para a garantia da qualidade de vida da pessoa com a doença de Huntington, né? Você poderia, né, contar para quem nos assiste um pouco da rotina de cuidados da fono com o paciente de Huntington? Claro. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Fiquei bem feliz, porque é um assunto que precisa ser falado, né, principalmente para os cuidadores, mas também para a classe, né, das fonoaudiólogas. Então, a gente tem as especializações na fonoaudiologia, e o paciente com Huntington é um paciente muito completo, que acaba assustando os profissionais. Então, eu recebo muito pedido, né? Recebo vídeos para essa orientação, né? Então, é o que eu vejo, que a fono, ela vai atender esse paciente em todas as etapas da doença, né? Então, desde o início ali, que começa com a dificuldade da fala, com a questão alimentar, aí vai avançando, começa o engasgo com os líquidos, então, chega uma queixa, o paciente está tossindo na hora de comer. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento para evitar as complicações respiratórias e manter a nutrição. E a gente vai seguindo.
Então, eu vejo que tem uma escassez desse profissional, né, da fonoaudiologia, e que esse acompanhamento ele é importante. Então, a gente fala assim, precisa ir para a fono da disfagia, mas precisa da fono da linguagem também, e da questão da comunicação alternativa. Então, eu vejo, assim, um pouco da boa vontade, eu sempre falo para os colegas, vocês são fonoaudiólogos, vocês estão capacitados a estar fazendo esse atendimento, né? Eu acho que é essencial a questão da disfagia, a adaptação toda da consistência da alimentação, fazer uma boa avaliação, fazer a ausculta, fazer as medições, né? Acompanhar as refeições dos pacientes, para quê? Para garantir uma alimentação segura. O paciente de Huntington, como ele é um paciente completo, o profissional tem que se dedicar, porque a intenção é a qualidade de vida, né? Então, e a gente vê que a gente consegue estar fazendo isso, Que faz fazer acalmar o toda a paciente que não está. diferença, né, Rosane? Faz muita diferença você validar as respostas daquele paciente, falar que você está entendendo, fazer as modificações que são necessárias. Às vezes quer comer algo e não tem condição naquele momento, mas eu vou adaptar, vou preparar de outra forma, eu vou peneirar, eu vou liquidificar, eu vou usar um outro utensílio, né? No líquido eu vou estar usando espessante. Aí eu vou usar toda aquela graduação, né, de néctar, mel, pudim. Olha a consistência. Então, essa orientação para os cuidadores, eles têm o feeling, eles mesmos falam: olha, eu dei tal coisa. Eu falei: então vamos testar. Ah, será que. Não pode comer. Vamos testar? Vamos ver. Quer comer arroz? Vamos colocar na panela de pressão, né? Vamos deixar ele dissolver. Então, essa sensibilidade, né, de empatia com o outro, fazer um atendimento humanizado, eu acho que é isso que, que precisa, porque quando a gente faz um atendimento, né, que nem a gente foi para Feira Grande e vê todos aqueles familiares, e você dá recurso para eles atuarem com o paciente, melhorar a qualidade de vida, né, a gente teve na cidade uma fonoaudióloga, eu falei assim, vamos ver se a gente consegue envolver, né? Porque são tantas áreas dentro da fonoaudiologia, né? Para fazer essa atuação. Mas eu acredito, na verdade, no trabalho de orientação dos cuidadores, tá? E nessa iniciativa que vocês tiveram de fazer uma coisa muito importante, né? A gente já fez, eu, Jonathan, outros eventos como esse, assim, eu acho que é muito válido. Eu falei que essa noite eram de pessoas muito engajadas, mas eu não estou me cansando de me surpreender com o nível de engajamento de vocês. E isso estava diretamente ligado à BH, à trajetória dessa organização e o grau de envolvimento de todos aí para essa garantia dessa busca da qualidade de vida. Aproveitando a tua pergunta, Rosane, eu queria dizer que nessa primeira rodada aí de perguntas, né, algumas questões ficam muito claras para a gente, né? Essa questão do respeito, que diz respeito, né, às necessidades da doença de Huntington, né? A gente está falando de cuidados multidisciplinares, né, enfim, que demandam, né, uma rede muito especial de profissionais, né, de especialistas. Aí eu queria já devolver esse tópico para a doutora Sara, né? Como é que a gente está preparado, no seu entender, no Brasil hoje, para atender a demanda de uma doença rara que precisa dessa rede de atendimento, né? É, porque se envolve, é claro, essa figura-chave do médico que cuida do paciente e que vai endereçando e apresentando esses temas também para o familiar, para o cuidador. Olha, então, para manter a qualidade de vida, você precisa disso, 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 disso. Como é que a senhora enxerga hoje essa relação cuidador, médico-paciente, e o endereçamento de uma doença que precisa de atenção multidisciplinar? Eu acho que isso ainda deixa muito a desejar no nosso sistema público, principalmente. Se a gente for tentar observar um pouquinho a jornada do paciente, muitas vezes, até ele chegar a um hospital terciário, um hospital especializado em tratamento,
ele leva uns 2 anos ou 3 anos. É muito tempo. Quando ele consegue chegar. Então, a gente tem uma distribuição de especialistas, e aí eu falo pelos neurologistas do Brasil, um pouco desigual. A gente precisaria ter mais especialistas em todos os estados. É, a, a, a Rosane falou, tinha uma fono em Feira Grande, quer dizer, isso não serve só para os neurologistas, mas para todos os especialistas. Então, é muito difícil, porque nós precisamos cada vez, os especialistas mesmo em tratar a doença de Huntington, nós somos poucos no Brasil. Um ponto importante que nós observamos hoje em dia é que existem poucos especialistas em doença de Huntington, tanto na classe médica quanto fisioterapeutas, fonoaudiólogos. A Rosane colocou em Feira Grande, eles contavam com um fonoaudiólogo. Então, eu acho que isso já é um ponto importante, nós disseminarmos notícias, informações e educação médica continuada para esses profissionais. O Brasil é muito grande, é realmente difícil a gente cobrir um território tão grande, mas os pacientes, eles existem no Brasil todo. Então, isso é um dado muito importante. O segundo ponto, que eu acho que seria primordial para a gente, é um estudo epidemiológico, é saber a frequência da doença de Huntington no Brasil. Nós não temos isso ainda. Mas eu confesso a você, Ariadne, que é um trabalho de formiguinha, porque sempre existe dificuldade em acessar, muitas vezes, uma plataforma eletrônica, mas essa talvez seja uma forma de nós conseguirmos abranger o território nacional e chegarmos perto de uma estimativa de quantos pacientes nós temos no Brasil. Perfeito. Jonathan, como fisioterapeuta, né, na formação de novos profissionais e na qualificação de centros de atendimento, né, é, a gente pode dizer que esta é uma patologia conhecida pela maioria? Não. Infelizmente, ainda a gente encontra com colegas, profissionais, às vezes recebe um paciente no hospital, então não consegue entender todo aqueles manejo da doença, eh, contenções, como manejar esse paciente. Então, infelizmente, ainda tem. Eu até no congresso onde eu tive uma época, alguns anos, onde tinha uma equipe de enfermagem falando sobre distúrbio do movimento e o cuidado no paciente com distúrbio do movimento, bem interessante. E eu acho que a gente precisa mais disso, né? Levar mais essas informações, como manejar, buscar as informações. E é como a doutora Roberta disse, a gente precisa disseminar mais informações para os familiares, conscientizar mais os profissionais, investir mais em informação e formação, capacitação, né? Nós tivemos recente em Feira Grande, já é pela segunda vez que eu estive em Feira Grande, no evento assim com os familiares. Na primeira vez que eu estive lá, tive a oportunidade de visitar a casa, dar orientações dentro da casa, e sugestões para as famílias. Então, assim, a gente poderia fazer mais momentos assim, né? Uma capacitação mais envolvente, fazer uma coleta epidemiológica desses pacientes, ver onde esses pacientes estão, quem são os profissionais que estão atendendo, vamos treinar esses profissionais, conversar com esses profissionais, né? Como a Rosane falou, é um paciente muito completo, então o paciente chega lá na fase intermediária com movimentos coreicos, o fisioterapeuta não sabe nem por onde começar. Porque quando eu comecei a estudar, dentro da área da fisioterapia, eu fiquei perdido. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para poder ajudar as pessoas com o Huntington. E foi onde eu comecei a buscar informações e capacitações, porque realmente é desafiador. E não tem muitas informações, e e é isso. Eu queria aproveitar a tua fala e, antes de passar a pergunta para a Rosane, contextualizar as pessoas que estão nos assistindo sobre essa viagem que vocês fizeram. A gente está falando aqui, gente, de uma região no Brasil onde há uma concentração de pacientes com a doença de Huntington. Isso acontece em alguns espaços no território nacional, e daí essas provocações bacanas que eles estão fazendo de dizer, a gente precisa fazer esse tipo de imersão, de levar a equipe
para esse local e capacitar, inclusive, os profissionais da região a lidar com uma realidade muito diferente, né? Enfim, contextualização É, feita, vamos para a é. Rosane. Rosane, Deixa eu só diga fazer um aí. comentário, desculpa. Claro, fica à vontade. E não menos importante, o cuidador. Então, nesse evento, eu abordei também a questão do cuidador. Então, é uma carga muito forte de cuidado. Então, na maioria das vezes, quando já está no estágio mais avançado da doença, você exige de mais manipulação. Então, até como eu vou manipular esse paciente? Como é a minha postura? O que que eu posso fazer para poder também me preservar da minha coluna, da sobrecarga da coluna, né? Então, até essas recomendações também para o cuidador diretamente, com o posicionamento no manejo do seu familiar. Como tirar da cadeira e colocar na poltrona, como tirar da poltrona e colocar na cadeira, de uma forma onde ele tenha menos sobrecarga na sua coluna física, né? Como eu posso fazer um manejo para trocar uma fralda, virar de lado, né? O que que eu faço se ele tem muito movimentos coreicos, o do estímulo sensorial, o que que eu posso fazer? Então, assim, tudo isso dentro do processo de cuidado, orientação em todas as etapas da doença, desde o estágio inicial até o estágio final. O papel do fisioterapeuta está dentro desse cuidado e acompanhamento. Nem um pouco menos importante, né? Cuidar do cuidador. É. Rosane, me conta aí, meio que adaptando a pergunta que eu fiz para o Jonathan, para você, né? Como é que você enxerga aí essa questão da formação do fonoaudiólogo, né? Qual o nível de conhecimento que esse profissional tem da doença de Huntington? Olha, para ser bem sincera, o network que eu tenho com fonoaudiólogos e tudo, eles falam assim, onde é que você foi? A gente foi, "Meu filho, você vai falar do quê?" Então, eu acho que fica um pouco falho, né? Porque a gente, por exemplo, eu sou especialista em disfagia, trabalhei, faço reabilitação neurofuncional há muitos anos. Então, as doenças raras, é, você passa nessa questão de formação do profissional, mas é na vida mesmo, prática ali é que vem e que você tem que estudar, né? Você tem que buscar o conhecimento, é, buscar artigos para se apropriar do assunto, né? E assim, é um tema, sempre o caso da disfagia, quando envolve deglutição, que tem risco de broncoaspirar, então os pacientes, os terapeutas ficam muito receosos. Eu acabei, fazendo muita orientação para os agentes de saúde. Uau, Então, eles que vão visitar as casas, né, mesmo fisioterapeutas, de fazer um pouco essa parte. A gente está falando de uma realidade daqui de São Paulo, né? Eu moro aqui em São Paulo, em que a gente não vê, né, esse engajamento aí, essa formação. essa Imagina locais figura-chave, né, mais distantes. Rosane? Quem, a doutora Roberta também pode comentar, né, doutora? Assim, a figura do agente de saúde no Nordeste é essencial. Ele é literalmente a ponte entre toda uma rede de atendimento e que coleta e reporta condições de saúde para que a gente possa tomar algum tipo de procedimento, né? Os médicos possam tomar procedimento, e, enfim, entender se aquele paciente precisa de uma atenção especial, se não precisa, se precisa ser removido, se não precisa, enfim. Desculpa te interromper, Rosane. É só para trazer essa realidade que às vezes está tão distante do mundo isso. São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, né, estão tão distantes dessa realidade que nem sabe o quanto essa figura é chave dentro do modelo SUS, né? Sim. E aí, assim, orientações, porque a doença de Huntington são as complicações, né? Principalmente as questões respiratórias, de broncoaspiração, né? Que se leva a ter um risco na questão alimentar e saber esse time, qual é o momento, né? De não tá adiantando modificar a alimentação, tá na hora de usar uma sonda de alimentação, né? Esse time é um time importante. Muitos médicos vieram me perguntar: eu vou pôr a sonda nasointeral, ele arranca. Tá demorando para vir essa GTT, a gastrostomia, né? Como é que a gente faz? Ele tem os movimentos, vai arrancar, né? Então, daí a gente pensar em estratégias. Vamos pôr uma cinta, vamos cobrir isso, né? Enfermeiras também.
Fala assim, ele tem a disfagia, mas o remédio eu tô com água. Não pode. Tá usando espessante, tem que lembrar que o remédio também tem que ser com espessante. Senão o remédio pode ir para o pulmão, né? Fazer uma pneumonia química. Então, são detalhes que tem que fazer uma reflexão contínua, porque é um paciente que você tem que olhar ele como um todo e muitos detalhes. E tem que olhar caso a caso e ver que situação que precisa ter o manejo e as modificações. Então, a equipe toda, o médico, o físio, o cuidador, vamos pensar junto, a nutricionista também. Está na hora de suplementar, a comida não está sendo suficiente, está diminuindo caloria por ter liquidificado. O que que a gente faz? Então, é um paciente que tem que ter muitas mentes pensando, né? Além de você ter o conhecimento, você ter bom senso. Super legal, super pertinente a conversa, e eu queria avançar aí para um outro momento em que a gente fala um pouco do tema desse encontro, né, que é convivendo com a doença de Huntington, né, e, portanto, como a palavra estigma entra nessa conversa, né? A gente sabe que entre as doenças raras, algumas mais do que outras, né, infelizmente convivem com essa realidade, né? E a doença de Huntington entra um pouco nessa lista, nesse grupo de doenças que são muito estigmatizadas, né? Então, o que eu queria conversar um pouco com vocês, né, principalmente sobre a perspectiva de especialista, né, e também de integrantes da comunidade que luta aí pela qualidade de vida dos pacientes, quais seriam as iniciativas possíveis para a gente tentar reverter este quadro? E aí, vamos lá. Isso é uma pergunta para todos, né? Todos, sem tirar nem pôr, né? Queria ver se a gente pode ouvir todos com relação a essa questão do estigma, mas eu acho que talvez fosse interessante começar pela Cláudia. Cláudia, você enfrentou muito essa questão do estigma? Ainda enfrenta? É uma doença ainda em que as pessoas tratam tanto o paciente como o cuidador de uma maneira muito diferente da média? Sim, no início foi bem difícil, né? O pessoal não sabia, né? Não, não conhecia, ninguém sabia. Ele estava tendo uma resposta de comportamento bem diferente, e ele foi avaliado aí de várias formas, né? Tá bêbado, usa álcool e não sei o quê, e muita coisa negativa que veio aí para cima dele por não saber lidar, né? E hoje, isso aí eu já não, porque eu vejo, chega o profissional, às vezes ele assusta, né? Então, antes de falar com o paciente, eu falo com o profissional. Digo, ó, é assim, 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 explico a doença, entendeu? A doença é essa, tem essa e essa resposta, né? Você vai se deparar com isso. Então, meio que eu tenho que ensinar, não, né? Eu tenho que orientar esse paciente, esse profissional, o que é. Eu senti muito isso no ambiente de hospital. O Cid teve um episódio de hospitalização que foi na uma infecção urinária. E nunca tinha tido. Aí, quando eu cheguei no hospital, aí que foi caos. Porque dentro do hospital, os profissionais, eles lidam com protocolos. A doutora sabe, né? O médico, os enfermeiros, eles têm que seguir protocolos. E dentro desses protocolos não tem nenhuma, nada que diga respeito a atender paciente, quiçá com demência, quanto mais com Huntington. Então, eu me vi doida, porque eu tinha que falar para eles, olha, isso vai irritar ele, isso vai fazer isso vai acontecer isso, se você fizer isso, vai dar esse resultado, tenha cuidado com isso. Não é assim, quando a Rosane fala do remédio com água, eu tive que falar, não dê com água, porque vai dar esse problema. Vai ter engasgo, vai ter isso, entendeu? Aí, quando falava de engasgo, já imaginava outra coisa que não tinha nada a ver.
entendeu? Então, Uau! assim, olha, foi caos. No hospital foi caos. Chegou uma hora que eu digo, olha, você se preocupe só com a infecção urinária, deixa o resto comigo que eu resolvo aqui dentro do quarto. E vocês se preocupem só com o que é da área de vocês aí, de rim, de coisa aí, faça aí o trabalho de vocês e o resto aqui eu conduzo. Porque De eu certa também, maneira, o que você está querendo me dizer, se é que eu estou entendendo corretamente, é que uma das formas da gente combater o estigma é a informação, né? a A gente informação, precisa para mim, levar é informação. fundamental, fundamental esse conhecimento. E de tudo que vocês falaram aí, o que eu observo hoje da minha realidade de cuidador é que o Brasil hoje, um, ele desse trabalho de prevenção, eu acho que não tem. Pelo menos aqui em Brasília eu não vejo, entendeu? De ter essa equipe multidisciplinar. É, se tem, está caminhando muito lentamente. Agora, o que eu observo é um trabalho de cuidados paliativos que está andando. Só que o cuidado paliativo, ele já chega no final, entendeu? Já chega numa hora que e aqui em Brasília está forte, tem o hospital de apoio, está fazendo um trabalho muito bonito, muito, muito, muito bacana. Eu estive lá, é um trabalho que tem realmente vários profissionais envolvidos, mas é uma coisa que já é fase final. Talvez isso, se tivesse isso no início, ou como o Jonathan e a Rosane falaram, olha ali, você trabalhando numa região dessa como Feira Grande, você ir para lá, levar um médico, levar um fono, um fisioterapeuta, um nutricionista, entendeu? E levar alguém do governo para dar esse suporte, né, de alimentação. Esse pessoal precisa comer uma coisa. Então, assim, mas não temos. Isso aí eu vejo que a gente está meio capengando aí. Como a doutora falou ali no início, tá bem devagar. Agora, de cuidado paliativo, tem, né? Tá andando, muita gente falando disso aí. O que me deixa preocupada, Cláudia, é que você está falando da capital da República. Se está assim na capital, como é que estará o resto? Mas vamos ouvir a segunda pessoa. Doutora Roberta, na sua percepção, essa questão de estigma, como enfrentá-lo, como tentar reverter esse quadro, qual é a sua posição? É, eu até queria começar colocando um cenário que nós nos deparamos muito, que é assim, falando um pouco de paciente, cuidador e família. Você imagina você e a Cláudia, como cuidadora, vai me entender. Você virar para uma mãe que já viu tudo que o marido passou, ou o contrário, um pai que viu que a mãe passou, e dá uma notícia, ou essa mãe perceber que o filho está começando a ter movimento. E essa é a realidade das nossas famílias com doença de Huntington. É sempre um cuidador cuidando de outro paciente, que cuida de outro cuidador e outro paciente. É um cuidar eterno. E a gente acaba dando sempre essa notícia. Isso é triste, porque o filho, muitas vezes, que ou é assintomático, mas sabe ser positivo, começou a doença, ele sabe já o que o pai ou que a mãe, a caminhada desse paciente, o que aconteceu. É claro que e isso eles perguntam, mas doutor, e aí, vai ser igual? Eu falei, não, cada caso é um caso, a medicina melhorou muito, graças a Deus, as orientações melhoraram, o que a gente passava, o que o paciente com Huntington passava no passado é diferente do que acontece hoje, prognóstico mudou, e vai mudar mais, eu espero. Mas eu acho que esse é um dos grandes estigmas, é essa perpetuação desse processo. E isso acho que é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. E aí a gente fala muito de educação médica continuada, de conhecimento, mas eu acho que a gente também tem que fazer um trabalho junto às famílias em termos de como é a progressão da doença, como é a transmissão da doença, esse aconselhamento genético, eu acho que isso é extremamente importante, porque é uma forma que a gente tem de tentar controlar. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Normalmente, eu não peço um teste molecular para pacientes assintomáticos. Se eles não têm nada, a gente ainda não tem a cura da doença. Eu não recomendo. Cada um tem o direito de pedir. E poucos foram os casos em que eu fiz essa solicitação. E um deles foi exatamente, ele falou, olha, eu tenho uma filha, a gente fez um tratamento, e eu quero ter outro filho.
Mas eu não tenho mais dinheiro, eu não quero que a minha mulher passe por isso. Eu não quero chegar aos 60 anos, saber que eu sou negativa e eu deixei de ter mais um filho. Ele me convenceu, porque ele foi uma pessoa extremamente coerente com as palavras dele. E isso é muito importante. Essa clareza, esse raciocínio, esse discernimento, isso é brilhante, né? Mas eu acho que isso, infelizmente, cabe a nós, profissionais da saúde, aí junto com o pessoal da BH, que tem uma experiência enorme, a gente começar a difundir um pouco mais. Então, eu acho que isso é um ponto importante que a gente também tem que tocar. Eu até Espetacular. Fica aqui a só, dica, né? é, queria só fazer uma adendo com o que a Cláudia colocou de cuidado paliativo. A Cláudia tem razão. Hoje em dia a gente fala muito de cuidado paliativo. E por que que isso cresceu muito? Porque, na verdade, os cuidados paliativos eles servem para várias doenças, né? Todos os quadros de doenças neurodegenerativas ou terminais, ou pacientes com câncer. Então, e hoje em dia mudou muito a visão do que é paliativo. Paliativo não significa terminalidade. Muitas Sim, vezes, a indicação de uma gastrostomia para um paciente que está emagrecendo com doença de Huntington pode ser um paliativo. E esse paciente vai voltar a se nutrir, vai melhorar, vai ter melhor qualidade de vida. Isso não significa que ele está numa fase terminal. Então, por isso a gente tem valorizado muito isso, e eu acho que para o paciente com Huntington também é importante a gente ter. A gente ter especialistas que saibam a respeito. Esse é o problema. Muitas vezes é o mesmo problema do neurologista do físico. É o especialista que saiba lidar com isso. perfeito. Eu queria ouvir o Jonathan e ainda a Rosane sobre esse tema. Eu acho que a gente pode começar com o Jonathan. Então, a doutora Roberta tocou num ponto muito importante. Dentro do processo de cuidado, dentro do processo de reabilitação, a família ela tem que estar muito engajada durante todo o processo de cuidado. Mas, por exemplo, às vezes, uma família, uma mãe cuida de mais dois, e aí tem um outro filho que não ajuda. Então aí a gente tem que acabar trazer outros profissionais para ajudar a gente nisso. Assistente social, aí vem o psicólogo, entra o papel do psicólogo para poder entrar e auxiliar essa família. Nós tivemos um caso parecido lá em Feira Grande, e que é a realidade, né? E é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, às vezes, é casado, separou, o marido deixou, vai para a mãe cuida. Aí a mãe é idosa, a mãe não tem nem condição. E aí, então, assim, de que forma que a gente pode auxiliar nessas estratégias? Então, o estigma está dentro de casa, o estigma está dentro da família, porque não é colocar somente as soluções assim, né? Você tem que tem toda uma forma de conversa, de manejo, de cuidado para lidar com essa família, com o paciente. O paciente tem transtornos comportamentais e você tem que ter muito cuidado nesse momento de conversa, porque ele pode levar para outro lado. Aí tem as questões psicológicas da família também e do cuidador. Então são pontos assim que realmente a gente precisa de profissionais unidos para a gente poder dar uma assistência para essa comunidade, porque sozinho realmente é difícil. Então, a gente precisaria fechar com todos os profissionais dentro de uma região específica e ali e tentar controlar, manejar, né, essa situação da melhor forma possível. É a única forma que eu vejo de dar assistência, assim. Rondônia tem, eu vi lá 14 casos. Eu sou de Rondônia, mas não tem. Como que vai manejar? Nenhum neurologista que tem na capital, a pessoa tem que andar 3 horas, aí entra na fila, demora um tempão. Então, assim, como que a gente poderia fazer para atingir essa comunidade lá também? O profissional que atende no centro de reabilitação lá, né? Questões de Então, alta complexidade, né? A gente aqui é, na Hunter temos, como a gente lida com doenças raras, a gente está acostumado a essas altas complexidades, né? Então, você tem desde o processo da necessidade da figura do geneticista, que aqui, por exemplo, no Brasil, o aconselhamento genético é só geneticista. Isso é um problema extra no processo. uhum. Considerando que a gente deve ter 300 e poucos geneticistas num país de dimensões continentais, como é que eu faço o aconselhamento genético?
Eu tô com Uhum. as mãos, né, amarradas. Uhum. Aí soma isso todo um processo de como a gente transmite essas informações para os pacientes, Uhum. os cuidadores desses pacientes, e começa a entender quais são as camadas de atendimento, o paliativo nesse Uhum. processo, como é que a gente faz com que esse paliativo entre na história de uma maneira positiva, até no diálogo com o governo, mas que o governo entenda que é muito mais do que paliativo, né, Cláudia, que a gente precisa, né? Por exemplo, o psicólogo aí não está nesses cuidados paliativos, mas é uma figura chave no processo, porque se o cuidador ele entra numa espiral em que você não consegue dar conta dele, vai ele, o paciente, a família e todo mundo pro ralo junto, né? Enfim, completando essa linha dessa conversa, Rosane, o que que você acrescenta nessa discussão dessa importância da gente entender os estigmas que envolvem a questão ainda da doença de Huntington e como a gente confronta eles? Eu penso assim, que esse estigma é, é com a informação mesmo, né? Que, que ele, que a gente tem que seguir o caminho. Mas essa questão do aconselhamento familiar, esse acolhimento, porque é uma fragilidade muito grande. Então a gente defronta com medo, né? Será que quem mais vai desenvolver? Como que vai ser a evolução? Como que é o futuro? Então, tem muitas questões envolvidas, né? E essa questão que a doutora Roberta falou da qualidade de vida, por exemplo, de se indicar uma GTT, né? Então, ele pode, não vai comer nunca mais. Não, ele pode ter prazer ainda. A gente fazer uma dieta terapêutica para ele, de fazer só coisa gostosa, só que ele gosta de comer, né? Então, essa sensibilidade que a gente passa para o cuidador, ele gosta de feijão, molha a colher. Na hora que está sentindo o cheiro, já oferta para ele. Não, não há problema, né? Então, esse tipo de situação, né, que a gente tem que estar trabalhando, porque é uma fragilidade grande desses familiares, desses cuidadores, né? E é uma coisa que motiva a gente de falar, de movimentar, por conta de tudo isso que a gente vivencia nessas famílias. Não tem como você falar assim, vou lá e vou fazer meu atendimento. Você sai e continua pensando naquele caso. O que que eu vou fazer na Ela é próxima paciente vez? contigo, né, Para Rosane? minimizar alguma coisa, né? Então não tem como você atender e falar assim, fechou a porta, não é problema meu. Não é um caso, é um caso que envolve muito a gente. Sem dúvida. Gente, parece que não, mas literalmente chegamos aí no finalzinho dessa conversa. Eu não tenho nem palavras para agradecer esse monte de luz que vocês trouxeram com as observações, comentários, enfim, sobre o tema da doença de Huntington, que está de longe entre as mais desafiadoras que eu já conheci. E olha que eu conheço algumas, né? É realmente bem desafiadora. Mas eu não queria terminar esse encontro sem que a gente fizesse aí uma considerações finais sobre esse tema, né? A gente falou de um pouco de foge um pouco da média, né, das doenças raras, porque o diagnóstico aqui ele é muito diferenciado em Huntington, né? É uma coisa muito familiar, de um histórico, um fio que vai puxando ali no processo. Mas nem de longe isso facilita a vida, né, doutora Roberta? A gente está vendo aí que as famílias não estão com as informações necessárias para lidar com essa realidade. Então, a gente tem um trabalho enorme para fazer. Bom, isso posto, eu queria ouvir as considerações finais de vocês com relação a esse encontro, lembrando aí que em setembro nós temos o Dia Mundial de Conscientização dessa patologia e ainda temos muito dever de casa, né? Então, por favor, vamos começar com a doutora Roberta? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, eu acho que foi um prazer enorme. E
eu trabalho já realmente com doença de Huntington há muito tempo, e os colegas perguntavam, mas por que Huntington? Por que você resolveu fazer seu doutorado em Huntington? Eu acho, o Jonathan tá falando assim, eu falava assim, eu acho que eu me apaixonei por eles. E o contrário, eu tenho uma esposa de um paciente que ela de vez em quando chega e fala assim, você tem dormido bem? Eu falei, por quê? Ela fala que todas as noites eu converso com você. Todas as noites eu brigo com você de vez em quando eu converso, de vez em quando eu dou risada. E aí a gente começa a ter a noção do que a Rosane falou, o quanto a gente se envolve. Não tem como não se envolver com as famílias, que a gente fala, as famílias Huntington, não existe como. Desde o cuidador, paciente, a história de cada um, e o acompanhamento é muito longo. Então, os pacientes são nossos pacientes literalmente o resto da vida, de conhecer a nossa história. Então, se cria um vínculo muito grande. Então, talvez, apesar de ser uma doença rara, de difícil controle, muitas vezes, a gente ainda, e eu uso a palavra ainda porque eu sou muito otimista, não tem uma molécula modificadora de doença, a gente tem sim como trazer dignidade para os nossos pacientes e para os nossos cuidadores. Muito obrigada, doutora Roberta. Grande oportunidade de contato e conhecimento. Vamos lá, Rosane, quais são as suas considerações finais aí de uma conversa em que a gente abordou o convívio com a doença de Huntington? É, a doutora Roberta abordou muito bem, né, toda essa questão, né, eu acredito assim, que os cuidadores, né, quando chega na casa, a gente vai fazer um atendimento, chega o cuidador, falou, ele já falou, aconteceu isso, aí faz, não, quero saber como você está. E aí, a gente começa uma conversa para depois ir para o paciente, né, porque aquilo é outra questão. Então, o olhar para quem cuida, cuidar de quem cuida é extremamente importante e faz toda a diferença no trabalho, ele ser visto, ser ouvido, né? Então, eu acredito muito nessa postura, né? Nessa visão e tudo. Então, e as associações, né? Casa Hunter, a BH, são apoios muito importantes para essas famílias, viu? Vocês estão de Ah, a gente parabéns, agradece. viu? Acho que é Jonathan, isso. suas considerações finais aí para o nosso encontro. Parabenizar vocês pela essa iniciativa e de um tema que eu adoro falar. Eu ficaria falando aqui bastante tempo. Mas é como a doutora Roberta falou, a gente, o que tu estuda? Huntington? Mas Huntington, gente, é muito difícil. Mas eu gosto difícil. E outra, as famílias precisam. Quando eu comecei a trabalhar e me envolver com os pacientes, com as famílias, ele contando as histórias, que eu fui no médico tal, ele nem conhecia a doença, que o fisioterapeuta também não conhecia a doença. Eu falei, meu Deus, como assim? E aí eu falei, não, gente, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar, né? É a mãe de alguém, é o filho de alguém, sabe? E pessoas jovens, 40 anos, 30 anos, 21 anos. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa como profissional, fazer a diferença dentro do que eu posso, né? A gente não vem nessa vida à toa, né? Eu não quero passar por essa vida sem ter feito diferença na vida de ninguém, né? Eu quero poder contribuir de alguma forma. Então, desde então, eu faço meu trabalho voluntário com muito amor e carinho. E é bem aquilo que a Rosane disse: a gente chega em casa, se você fala que é especialista ou que você já sabe sobre a doença, a pessoa fala, a pessoa até respira assim. A pessoa, Não não, é, Cláudio? Huntington, Dá a aquele pessoa até alívio, né? a pessoa até dá um respiro, assim, tipo, ufa, pelo menos uma pessoa me entende, sabe? É essa sensação que eu tenho. E é disso que as famílias precisam, o paciente precisa, né? Você vê a Cláudia no hospital, já estava irritada com todo o estresse do momento, da situação, ainda tem que lidar com as pessoas que não sabem manejar. Então, assim, é muito trabalhoso. Então, foi onde eu busquei a tentar ajudar e fico à disposição para quem quiser, tiver alguma dúvida, fico à disposição, tá bom? E é isso, eu agradeço mais uma vez
e não me canso em falar sobre esse tema, em fisioterapia e Huntington. Quando precisar, por favor, pode me chamar novamente. Eu agradeço. Um Tato abraço. anotado, Jonathan, você não tem noção. Cláudia, eu que deixei você para encerrar as considerações finais, mas antes eu queria só te dizer uma coisa. O nome da Casa Hunter é Casa Hunter, uma associação de pacientes com a síndrome de Hunter e outras doenças raras e seus cuidadores, né? A instituição nasceu como uma consciência total e absoluta. E quando a gente fala de doenças raras, a palavra cuidador é uma palavra mandatória, entendeu? Não tem paciente sem cuidador, né? É um processo, ainda que seja uma doença que tenha tratamento, ainda que seja uma doença, uma reposição enzimática, né, doutora Roberta, que você entra, faz o seu tratamento, você está com a sua saúde em dia, tem sempre a pessoa do convívio. E ela é que vai assumir essa figura do cuidador. O cuidador é muito mais do que uma pessoa que leva no médico, uma pessoa que trata, ou uma pessoa que fica, assume as necessidades daquele paciente quando ele está num caso mais grave. O paciente é também aquele suporte psicológico, a pessoa com quem ele conversa, a quem ele reporta o que ele está sentindo, seja uma dor física ou não física, né? Então, de você, como cuidadora, eu queria aí as tuas considerações finais quando a gente fala aí de convivendo com a doença de Huntington. Olha, gente, em nome aqui em meu nome, em nome dos cuidadores, em nome dos pacientes, eu queria agradecer a vocês todos, né? Agradecer a Casa Hunter por ser essa instituição, né? Por estar presente. Queria uma Casa Hunter aqui em Brasília. Podiam pensar nisso, chegar ali no Congresso, qualquer coisa, e botar uma filialzinha da Casa Hunter aqui em Brasília. Entendeu? Esse aí, A gente meu tem um bracinho pertinho daí, em Goiânia, mas não é em não é, Brasília. Tem diferença, teria tem que ter diferença. um aqui, entendeu? Então, assim, o que eu vi aí, cada um na sua área, né, pensando e tentando fazer, vocês têm muito conhecimento, então que vocês, Deus abençoe cada um de vocês, dê sabedoria, para que vocês transformem essas ideias em ações, que é o que nós precisamos, né? Nós precisamos dessas ações. Então, os pacientes, eles precisam disso, eles precisam de uma vida melhor, eles precisam de acesso, de ter acesso ao que existe aí para ultrapassar esses obstáculos. Então, se vocês que estão aí, cada um na sua área, cada um na sua labuta aí, que coloque o seu conhecimento e transforme esse conhecimento em ação, em atitude, né? Aí, vamos, o que eu posso estar fazendo para poder, acho que tudo isso que está acontecendo já é um ponto fundamental, né, para o que a gente vai encarar daqui para frente, né? Eu acho que, como a doutora falou, a doença de Huntington não vai ser mais do mesmo jeito que é hoje, né? Eu que já venho aí há 18 anos, eu vejo, né? Como foi que eu comecei, como é que eu estou hoje. Mas a gente vai levando, né? E eu só tenho a agradecer que ações como essa aconteçam mais e mais, mais e mais. Se vocês quiserem me ter aí como alguma referência, estou aqui à disposição e agradeço Ah, de. Cláudia. Gostei de conhecer a doutora, né? Aí, muito bom. O prazer foi todo meu. Caríssimos, muito obrigada. E eu espero sinceramente que a gente volte com notícias melhores, né, em breve, né, para todos os pacientes, para todos os cuidadores, que a gente consiga cada vez mais aí progressos aí na abordagem da doença de Huntington. Muito obrigada e até a próxima.